Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Aportes Excelência. No vídeo anterior eu mostrei os fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira e expliquei um pouco da estratégia por trás deles. E hoje eu quero começar uma série nova aqui no canal, onde vamos analisar alguns desses fundos na prática. E o primeiro fundo que eu escolhi para começar essa análise foi o BRCR11. Nesse vídeo eu vou abrir o relatório gerencial mais recente do fundo, mostrar alguns indicadores importantes, falar sobre os imóveis que fazem parte da carteira e também mostrar quanto eu já recebi de dividendos com esse ativo ao longo do tempo. Porque investir em fundos imobiliários não é apenas olhar o dividendo que ele paga no mês, é entender o fundo que você está comprando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais prático, já deixa o like e se inscreve no canal. Antes de abrir o relatório, vamos entender rapidamente o que é o BRCR11. O BRCR11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, focado em lajes corporativas, ou seja, escritórios comerciais. Isso significa que o fundo investe em prédios corporativos e aluga esses imóveis para empresas. A receita do fundo vem justamente desses aluguéis. E é a partir dessa receita que o fundo distribui os dividendos para os cotistas. Esse tipo de fundo depende muito de alguns fatores importantes, como, por exemplo, localização dos imóveis, qualidade dos inquilinos, nível de vacância e situação econômica do país. Por isso que analisar o relatório gerencial é algo fundamental. Antes de entrar no relatório, eu quero mostrar para vocês um lado que eu considero muito importante: o quanto eu obtive de dividendos deste fundo. Como vocês podem perceber, estou com 9,97% de desvalorização no ativo. Porém, ao longo do tempo que eu tenho o BRCR11 na minha carteira, eu já recebi R$ 1.521,44 em dividendos desse fundo. E isso mostra uma coisa interessante sobre fundos imobiliários. Mesmo com a oscilação no preço da cota, ao longo do tempo o investidor vai acumulando renda através dos dividendos. E quando esses dividendos são reinvestidos, o efeito do crescimento da renda tende a acelerar. Agora vamos abrir o relatório gerencial mais recente do fundo. O relatório gerencial é basicamente o documento onde o gestor do fundo apresenta todas as informações importantes para os investidores. Aqui você encontra dados como resultado do fundo, vacância dos imóveis, movimentação da carteira, contratos de locação e perspectivas do gestor. Ou seja, é através do relatório que o investidor consegue entender o que realmente está acontecendo dentro do fundo. Uma das primeiras coisas que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário de tijolo é o portfólio de imóveis, ou seja, quantos imóveis o fundo possui e onde esses imóveis estão localizados. Porque no caso de lajes corporativas, localização faz muita diferença. Imóveis localizados em regiões corporativas fortes costumam ter maior demanda por empresas. Então, aqui no relatório, podemos observar os principais imóveis que fazem parte da carteira do fundo. O resumo dos ativos, então, primeiro é o CO Office, né, que ele é um AAA, está no Rio de Janeiro, e o principal inquilino, então, é a TIM. Depois, no Diamond Tower, São Paulo, principais inquilinos Samsung e Cargill. Eldorado está em São Paulo, e os principais é Betânia e LinkedIn. O EZ Tower B, ele tem como principal Unity Health e Mara. Depois, Montreal, também no Rio de Janeiro, já com a Estácio e a Tecno. MV9, ele é no Rio de Janeiro e o principal inquilino é o INPI. O Senado também no Rio de Janeiro, principal inquilino então Petrobras. Sucupira, principal inquilino Sanofi. E o Torre Almirante com os principais inquilinos WeWork e EDF. Logo mais a gente volta a falar aqui sobre a parte dos principais inquilinos, mas aqui mais embaixo do relatório a gente tem então as fotos dos prédios, né, deles, e a gente vê que são prédios mesmos AAA, né? São prédios com uma qualidade muito grande. Outro ponto muito importante que sempre devemos analisar em fundos de lajes corporativas é a vacância. Vacância basicamente significa o quanto do imóvel está vazio. Quando a vacância aumenta, o fundo recebe menos aluguel, e quando a vacância diminui, a tendência é que a receita do fundo aumente. Então, voltando aqui no resumo dos ativos, né, para falar sobre a vacância, aqui ele tem uma parte de vacância por metros quadrados, que ele fala quais são os prédios, né, os ativos que estão com vacância. Então, olhando aqui, o Eldorado tem 7,9%, o EZ Tower 18,6%, o MV9 18,2% e o Sucupira 10%. E hoje o que mais puxa então de vacância
Nos ativos do fundo, é o Torre Almirante, que tem 49,8% de vacância. Vindo um pouquinho mais aqui para baixo, ele vai trazer informação, né, que a vacância financeira do portfólio em janeiro de 2026 representava 11,8 em termos de receita de alocação potencial e 13,1 sobre o total em metros quadrados, superior ao mês anterior, dado a devolução de 3 andares do ativo MV9. O locatário renovou seu contrato, anteriormente previsto para encerramento neste mês, com a devolução de 3 andares do imóvel. Embora a operação tenha resultado em aumento de vacância física, o impacto sobre a receita foi positivo em razão do reajuste no valor de locação por metro quadrado. Dessa forma, a receita total do ativo passou a ser superior ao observado no contrato anterior. E aí aqui ele traz as vacâncias, então, ao final de janeiro de 2026, correspondia a 12,483 metros quadrados no Torre Almirante, 2.758 metros quadrados no MV9, 1.764 metros quadrados no Eldorado, 1.243 no EZ Tower e 753 metros quadrados no Sucupira. Então, mesmo aí com esse aumento da vacância, né, devido à devolução desses 3 andares no ativo MV9, nós, né, que recebemos os dividendos, não sentimos a diferença, porque ele se manteve os 41 centavos do mês passado neste mês, devido a esse reajuste no valor da locação por metro quadrado. Então, isso dá para perceber que a gestão está agindo em cima para conseguir reduzir o máximo possível a vacância e também os impactos financeiros. Outro ponto interessante que podemos observar no relatório são os principais inquilinos do fundo. Aqui conseguimos ver quais empresas alugam os espaços desses prédios. Isso é importante porque mostra o nível de diversificação dos contratos. Quando o fundo depende de poucos inquilinos, o risco aumenta, mas quando o fundo tem vários locatários diferentes, esse risco tende a diminuir. Vindo aqui então na parte do portfólio no relatório, ele nos traz os principais locatários. Então, a porcentagem da receita contratada total. Hoje, quem tem mais impacto aí na receita do fundo é a Petrobras, com 22% total da receita, depois Samsung com 10%, Cargill com 6%, INPI com 5%, Senorf 4% e WeWork 3%. Os outros 50% também divididos. Então a gente percebe que o peso maior hoje é da Petrobras, mas ele é um fundo que ele é bem diversificado, né? Ele tem, tirando a Petrobras aí com peso maior, as outras têm aí uma boa diversificação. E receita por ativos aqui do lado, então o Diamond Tower é o que traz mais receita, 28%, Eldorado 23%, Senado 22%, o Torre Almirante 9%, e aí nele tem bastante vacância, então isso aqui pode aumentar mais, né, a receita dele. O MV9 5, Sucupira 5, EZ Tower 4, o CO Office 2 e o Montreal 2%. Agora, olhando para a parte de resultado do fundo, é aqui que conseguimos ver a receita que os imóveis estão gerando. Essa receita vem principalmente dos aluguéis pagos pelos inquilinos, depois de descontadas as despesas do fundo. O resultado final é utilizado para pagar os dividendos aos cotistas. E é justamente essa geração de caixa que sustenta o pagamento dos dividendos mensais. Falando sobre isso aqui na primeira página, né, informações gerais do relatório, tem uma parte que é bem importante a gente falar, que é aqui, ó. Então, na estratégia corporativa do BC Fund, iniciado por São Paulo, registramos avanços relevantes na frente comercial. Então, no EZ Tower, assinamos uma nova locação de meio andar, adicionando 986 metros quadrados ao ativo e elevando a ocupação para aproximadamente 84%. Trata-se de uma expansão de locatários já instalados, que aproveitou o movimento para estender o contrato até 2036, reforçando a previsibilidade de receita no longo prazo. No Diamond, também formalizamos a renovação por mais 60 meses, a valores próximos de 140 metros quadrados. No Rio de Janeiro, os avanços encontram-se no Torre. Estamos com a minuta em fase final de aprovação de uma nova locação de aproximadamente 2.500 metros quadrados, correspondente a 2 andares, com expectativa de assinatura e início de vigência ainda em março. Adicionalmente, a área recentemente devolvida em fevereiro já conta com 2 novas empresas interessadas em ocupar o espaço, ambas em fase de minuta,
com negociações avançadas, carência reduzida e patamar de aluguel elevado, evidenciando a liquidez do andar. Ainda no centro do Rio, no MV9, assinamos a renovação por mais 60 meses com um órgão público que ocupa integralmente o imóvel. Apesar da devolução de pequenas áreas, houve incremento no valor da locação, sem concessão de descontos, mantendo a receita recorrente no ativo no fundo preservado. Então, aquilo que nós tínhamos falado, que mesmo com a devolução ali de alguns espaços, com a, a atualização no valor, né, o pagamento dos dividendos, a gente não sentiu isso no pagamento, ele se manteve em 41 centavos. Outro ponto importante aqui é quando eles trazem sobre informação sobre torre, né, como eles estão concentrados em avançar sobre esses contratos, essas novas locações, que se fechando agora em março já vai diminuir, ter uma boa redução, né, no nível de vacância, e aí mais para frente a gente pode sentir o impacto no recebimento dos dividendos e na própria valorização do ativo. Outro indicador bastante utilizado no mercado de fundos imobiliários é o PVP, que significa preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador basicamente compara o preço da cota no mercado com o valor patrimonial do fundo. Quando o PVP está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Mas aqui entra um ponto muito importante: desconto não significa automaticamente oportunidade. Precisamos entender o momento atual do fundo e também da economia. Assim como qualquer investimento, o BRCR11 também possui riscos. Entre os principais riscos estão vacância dos imóveis, mudança no mercado de escritórios e situação econômica do país. O setor de lajes corporativas, por exemplo, sofreu bastante nos últimos anos, mas ao mesmo tempo também pode apresentar recuperação dependendo do cenário econômico. Em outros vídeos já havíamos comentado como a Covid, a pandemia que teve da Covid-19 impactou negativamente nos fundos de lajes corporativas, justamente por toda a questão do home office e também do retorno ao presencial. Algumas empresas ainda se mantêm em home office, então não necessitando de aluguéis em lajes, mas isso também vem mudando ao longo do tempo. Outros fatores importantes é a taxa Selic, que hoje está em 15%, já tem um bom tempo, é uma taxa muito alta a ideia é que ela começasse a reduzir agora já no próximo encontro, né, do Banco Central, mas é um ano eleitoral, é um ano que, agora a gente está tendo a guerra ali dos Estados Unidos e Irã, que também vem impactando no preço do petróleo, que vai acabar tendo suba de aumento de valores, né, aqui no nosso mercado brasileiro, porque grande parte das entregas são via rodoviária, né, então é necessário diesel, aumentando o valor do diesel, aumenta o valor dos fretes, aumentando os valores dos fretes, aumentam o valor daquilo que a gente compra no supermercado. Então, pode acabar impactando a inflação, fazendo assim que a taxa Selic se mantenha ainda por mais um tempo nessa faixa dos 15%. Mas ela precisa começar a reduzir. E quando ela reduzir, isso pode ser um ponto positivo para os fundos imobiliários, que podem ter aí uma valorização, e quem fizer essas compras, então, quando esses fundos estiverem abaixo, travam o recebimento do dividendo mais alto lá na frente. Esse foi um primeiro olhar sobre o fundo imobiliário BRCR11. A ideia aqui não é dizer se o fundo é bom ou ruim, mas mostrar como analisar um fundo imobiliário na prática. Nos próximos vídeos dessa série eu também vou analisar outros fundos da minha carteira, abrindo os relatórios gerenciais e mostrando os principais pontos que eu observo antes de investir. Agora eu quero saber de você. Você investe no BRCR11 ou em algum outro fundo de lajes corporativas? Comenta aqui embaixo. Curta o vídeo e se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises.